A misericórdia e o amor de Deus, demonstrado aos seres humanos, é um favor totalmente imerecido por parte da humanidade. Ele nos ama antecipadamente, sem pedir nada em troca, sem que tenhamos feito coisa alguma para motivá-lo. Não teve nenhum ser humano que foi motivar a Deus, foi pedir a Deus para que demonstrasse e distribuísse seu amor. O Senhor Deus tomou essa atitude. Veja Jeremias 31, verso 3. De longe me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Esse mesmo verso diz assim: continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. O amor de Deus pela humanidade é eterno. Antes da própria humanidade, o Senhor Deus já tinha definido o seu amor com relação à humanidade quando ela caísse em pecado. Mas essa declaração de amor do Senhor Deus pode ser rejeitada. Continuo a mostrar o meu amor por vocês. E agora nós podemos rejeitar esse amor, nós podemos dizer assim: não, não queremos esse amor. Entretanto, irmãos, o amor de Deus é essencial nas nossas vidas. Veja o texto de João, 1 João 4, dos versos 7 a 20. O subtítulo desse texto é Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós devemos amar a Deus porque Deus é amor. Veja o verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Continuando a leitura. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Paralelamente a este verso, o verso 19 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele demonstrou seu amor, ele propôs seu amor, e agora então nós devemos e nós podemos amar. Amados, de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Como é que o amor de Deus é aperfeiçoado em cada um de nós, irmãos? Quando nós amamos o nosso semelhante, quando nós amamos o nosso próximo. Continuando a leitura da carta de João, verso 14. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós para que a gente tenha confiança. Que confiança? Confiança em quê? Confiança na salvação e confiança na vida eterna. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando amamos a Deus, irmãos, não tememos o que pode nos acontecer, porque nós temos a esperança. Nós temos a certeza da intercessão do Senhor Jesus para nos justificar diante de Deus. Nós temos a certeza da salvação. Verso 20, agora mostra o que é amor próximo, o amor prático. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como é lógico isso, irmãos? Se você não consegue amar quem você está vendo, se você não consegue amar quem você pode pegar no colo, quem você pode segurar, como é que você vai amar a Deus que você não vê?
Você pode sentir a Deus, mas não é fisicamente. Não é te apertando. Você pode senti-lo mentalmente, espiritualmente. Mas se você não consegue amar o que está próximo, o teu vizinho, se você não pode amar aquela pessoa que você não gosta, que você vê que ele tem hábitos que não são semelhantes aos seus, que não é da sua raça, se você não consegue amar esses que você está vendo, e mais, se você não consegue amar estes, que você sabe que o Senhor Jesus morreu por eles, como que você vai amar a Deus? Mas é impossível um crente não amar o seu semelhante. Porque o Senhor Jesus morreu pelo crente. Mas o Senhor Jesus morreu também pelos outros. E se você não aceitar esse sacrifício do Senhor Jesus, se você continuar fazendo diferença para os outros, é como se você dissesse assim: o sacrifício do Senhor Jesus serve para mim, serve para os meus semelhantes, mas não serve para aqueles que são diferentes. Um absurdo. Um absurdo total. Se alguém que se diz crente no Senhor Jesus ainda pensar dessa maneira. O amor de Deus sempre vem em primeiro lugar. Se ele não nos amasse primeiro, não poderíamos amá-lo em retorno. Embora Deus nos tenha criado com a capacidade de amar e ser amados, ele próprio é a base e a fonte do amor. No entanto, temos a escolha de aceitar esse amor e em seguida refleti-lo na vida. Essa verdade é exemplificada na parábola do servo que não queria perdoar. Lá em Mateus 18, versos 33 a 35, tem a parábola do credor incompassivo, ou seja, aquele credor que não tinha compaixão. A parábola apresenta dois devedores. O primeiro devedor devia ao rei, e ele devia uma quantia absurda de grande, 10.000 talentos. Cada talento equivale a aproximadamente 6.000 denários, equivalia a 6.000 denários. E um denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador médio. Portanto, ele devia 60 milhões de dias de trabalho. 60 milhões de dias de trabalho são 200 mil anos de trabalho. Era isso que esse primeiro devedor devia para o rei. Uma dívida impagável, absolutamente impagável. Não havia como pagar essa dívida. E o que aconteceu? O rei perdoou essa dívida. O rei perdoou essa dívida foi perdoada. Bem, mas esse primeiro devedor era credor de um segundo devedor. E esse segundo devedor devia 100 denários, 100 dias de trabalho. E também não tinha como pagar. Mas o que fez esse primeiro? Mandou prendê-lo. Mandou prendê-lo porque ele estava devendo e não conseguia pagar. Quando o rei soube disso, o que ele fez? Ele anulou aquele primeiro perdão e mandou também para a prisão aquele primeiro devedor, que além de ser devedor, um grandíssimo devedor, era absolutamente incompassivo. Não tinha compaixão com aquele que lhe devia tão pouco diante da dívida que tinha sido perdoada, tinha sido há pouco perdoada. Porém, quando o servo perdoado se recusou a perdoar a dívida muito menor de 100 denários de um de seus conservos e o lançou na prisão por causa da dívida, o senhor, o rei, ficou indignado e anulou o perdão. O servo perdeu o acesso ao amor e ao perdão do seu senhor. Embora a compaixão e a misericórdia de Deus jamais se esgotem, podemos rejeitar e até mesmo perder o acesso aos benefícios dessa dívida. Quanto é que nós devemos a Deus, irmãos? Quando nos afastamos de Deus, quando vivemos conforme a nossa vontade, quando pecamos deliberadamente, quando não obedecemos ao Senhor, qual é a nossa dívida? A nossa dívida é impagável. Nunca nós poderíamos saldar a nossa dívida diante de Deus. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo fez isso para cada um de nós. Isso chama-se justiça imputada, imputada pela graça.
O Senhor Jesus graciosamente paga a nossa dívida e nos torna agora diante de Deus sem dívida. Nos torna justos diante de Deus. Qual deve ser então a nossa atitude para com os próximos? Veja lá, Mateus 18, 35, o que encontramos lá. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Se nós não perdoarmos nosso irmão, irmãos, o Senhor Deus também não vai nos perdoar. Veja, nós oramos na oração do Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, assim como nós perdoamos. Perdoa como nós perdoamos. A graça, irmãos, a graça do Senhor Jesus, a misericórdia do Senhor Jesus pode ser perdida, pode ser retirada por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa prepotência, por conta da nossa vaidade, ou do nosso poder, do nosso pequeno poder. Que poder nós podemos ter diante de Deus, irmãos? Nenhum. Mas podemos ter, às vezes, poder diante de outros semelhantes. E ao exercitarmos esse poder com injustiça, com severidade, nós podemos também ser objeto, não mais da graça do Senhor Deus, não mais da misericórdia do Senhor Deus, mas da severidade do Senhor Deus. Quero muito, irmãos, estar sob essa graça, estar sob a misericórdia de Deus. E quero muito que Ele me ajude também, para que eu possa ser transmissor dessa graça, transmissor dessa misericórdia, que eu possa ter compaixão, empatia com os meus conterrâneos, simpatia com os seres humanos, sejam eles quais forem, quais diferenças tiverem com relação a mim, mas que eu possa amá-los. Porque quando eu amo, eu vou estar sendo aperfeiçoado no amor e vou estar também estar sendo aperfeiçoados para a vida eterna e levando com que outros também sejam aperfeiçoados para a vida eterna. Deus abençoe nessa lida. Deus abençoe nesse propósito de ser abençoado, mas especialmente de abençoar a outros.